Depois que Leilin desmaiou, a luz vermelha no segundo andar da vila não desapareceu, mas gradualmente se tornou mais intensa. O tempo passou e, muito em breve, foi a manhã do segundo dia. A luz escarlate ficou mais forte, e até mesmo as runas azuis na parede produziram rangidos como se fossem incapazes de aguentar por mais tempo ping-pong com sons como o estilhaçar de vidro. As runas azuis foram finalmente dispersas e a luz vermelha brilhou através das paredes e na vila ao lado dela. Olhe rapidamente. O que é isso? A condição incomum da vila foi finalmente descoberta pelos transeuntes. Um homem careca que parecia um comerciante começou a apontar para a vila de Leilin enquanto ele gritava. Seguindo a direção para onde ele apontava, podia-se ver que o segundo andar da vila estava irradiando raios escarlates de luz. A luz vermelha era tão deslumbrante que até o sol não conseguia esconder sua presença. Com a emissão contínua de raios de luz, muitos humanos comuns em torno da vila de Leilin desmaiaram misteriosamente. Peng, o careca comerciante que apontara para a vila de Leilin agora tinha uma expressão assustada no rosto, como se visse algum inimigo natural. Ambas as mãos dele agarraram seu peito onde seu coração estava, seus olhos ficando brancos quando ele caiu no chão. Com a contínua expansão dos raios de luz, o número de transeuntes que caíam no chão aumentava, estendendo-se para toda a rua. Os cidadãos gritaram e gritaram de susto. Uma horda deles espremidos e empurrados para fora da cidade como se houvesse algum demônio assustador por trás deles. Leilin teve um sonho muito longo. Em seu sonho, ele era uma cobra incrivelmente pequena que constantemente se escondia e se esgueirava, aprendendo os métodos de caçar presas. Os arredores estavam em chamas. O que o rodeava era simplesmente lava e pedras negras fervendo. A visão à frente também era de um vermelho fogo. Quanto a ele, ele gradualmente cresceu, passando de furtivamente para evitar inimigos, para ser um predador natural no topo da cadeia alimentar. Não importa quantas criaturas ferozes ou horripilantes existissem lá fora, eles só poderiam aceitar a morte na frente dele enquanto ele as engolia. Leilin mudou constantemente de território. Um dia, ele chegou em outro local. Aquele lugar estava cheio das mesmas espécies que ele. No fundo do seu coração, havia um sentimento de saudade, que o fez pressionar e subir mais fundo. Ao aprofundar-se, Leilin pôde sentir que a aura dos membros mais fortes de sua espécie aumentava. Apenas a aura que irradiava de alguns deles era suficiente para deixar Leilin com uma sensação de sufocamento. Além disso, as chamas circundantes e o enxofre desapareceram rapidamente. O que tomou o seu lugar foi a escuridão breu. Essa escuridão tinha inúmeras sombras, mas dava a ele uma sensação de segurança, como se estivesse voltando ao corpo de seus pais. No centro da escuridão, ele finalmente pôde ver. O que ele viu foi uma bola gigante de cobras, que parecia cobrir o horizonte do céu. Parecia ser um planeta no universo eterno, mas poderoso. Cada cobra gigante na bola tinha força superando sua imaginação. Leilin sacudiu a língua para fora, soltando um silvo que só foi produzido por cobras. A bola gigante de cobras se abriu, revelando a figura de uma mulher de cabelos negros. Esta mulher de cabelo preto tinha uma característica excepcionalmente charmosa. Seus olhos tinham fendas verticais para as pupilas e pareciam feitos de um esmalte cerâmico que deixava ver até o fundo. Ela também tinha cabelos que se contorciam continuamente, como se fossem pequenas cobras. O cabelo, que parecia se parecer com cobras, também lhe dava outra camada de fascínio misterioso. Você veio. A mulher abriu a boca, sua voz ecoando no coração de Leilin. A língua falada era extremamente estranha e Leilin não tinha ouvido falar disso antes, mas ele ainda a entendia. Assim que Leilin estava prestes a falar e fazer uma pergunta, um flash de luz apareceu em sua visão. Ele estendeu a mão para se proteger da luz e percebeu que sua mão era a de um humano. Só então, ele percebeu que tinha acordado de seu sono. Eu me lembro agora,
Eu sou Leilin, que estava completando a cerimônia de transferir uma linhagem para romper um gargalo. A vida em seu sonho, que parecia ser a realidade, apareceu na mente de Leilin. Por um momento, isso o fez pensar que ele não era humano. Parecia que sua realidade havia sido obscurecida por um véu, nada podia ser visto claramente ali. Lentamente, grandes quantidades de memória surgiram em sua mente. A casa foi destruída. Leilin olhou para a construção que havia desmoronado e a luz do sol, que atravessava os buracos no teto, finalmente percebendo a diferença. Com Leilin no centro, o ambiente estava uma bagunça. Além dele, não havia outros organismos vivos. Parece que o feitiço de absorção de energia falhou e grandes quantidades de radiação vazaram. Leilin acariciou seu queixo, de repente pensando em algo. Bruxo. O que aconteceu com meu avanço neste momento? Ele estava completamente nu, mas Leilin podia sentir uma força intensificadora sob sua pele. Além disso, sua força espiritual aumentou significativamente a partir de antes. Leilin, um tanto perturbado, mergulhou no mar de sua consciência. Neste momento, seu mar de consciência estava cheio de uma luz escarlate, transformando o espaço em uma mancha de vermelhidão. No centro havia uma formação mágica que tinha um cristal octogonal, flutuando silenciosamente no espaço. O poder que ele sentia de dentro para fora continuamente emanava por todo o seu corpo. Depois que ele sentiu o feitiço inato dentro do cristal, Leilin sorriu quando soube que tinha avançado com sucesso em um Magus oficial. Aiship, traga o registro do monitor anterior. Detectado vestígios de composição adequada para a absorção do hospedeiro. Determinado a ser a essência do sangue da serpente Kemoin gigante. Começando a absorção, essência de sangue queimando. Força espiritual hospedeira aumenta significativamente. Conclusão bem-sucedida do primeiro nível do aluno de Kemoin. Anfitrião avança para um Arlok Rank 1. Várias estatísticas foram grandemente aumentadas. Nova varredura dos dados do host, BIP. Leilin Farlier. Rank 1 Arlok, Bloodline, Serpente Kemoin gigante. Força. 7.1, Agilidade. 6.7, Vitalidade. 8.5, Força espiritual. 27.9, Poder mágico. 27, Poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status. Saudável. O Aiship refletiu devidamente os dados na frente de Leilin. Há realmente um aumento tão grande, não é de admirar que eu me sinta diferente. Até minha figura física foi aprimorada e minha força aumentou. Leilin cerrou o punho e deu um soco, emitindo uma explosão de ar estridente no ar. Neste momento meu corpo não é inferior ao de qualquer criatura poderosa. Leilin olhou para o peito dele. A aparência não mudou muito, apenas que sua pele parecia ainda mais brilhante. Seus abdominais estavam bem definidos, mas não muito salientes, mantendo um bom equilíbrio. No entanto, uma perturbação tão grande certamente alertará os magistas próximos. É melhor sair mais cedo. Leilin pegou casualmente um manto preto na bagunça e o vestiu. Vendo a bagunça, ele sorriu ironicamente. Sobre o avanço para um Magus oficial, o Aiship não tinha melhores materiais de pesquisa. Embora Leilin tenha feito o seu melhor para estabelecer a formação de magia de absorção de energia, ela ainda se fragmentou sob a enorme quantidade de energia emitida. Quanto aos magos oficiais, mesmo que eles restringissem sua radiação, humanos normais não seriam capazes de suportá-lo. Como Leilin seria capaz de se conter durante o avanço? Assim, resultou em tal cena. Depois de descobrir os detalhes, Leilin sacudiu a cabeça e guardou alguns itens importantes do entulho antes de colocá-los todos em uma mochila. Bang! Leilin exerceu força e causou uma profunda impressão no chão. Seu corpo se transformou em um flash escuro e deixou a área com uma velocidade várias vezes mais rápida do que antes. Algum tempo depois, ouviu-se um grito de pássaro. Um pássaro gigante branco da neve pousou, com 2 magos oficiais nas costas.
O que eles usavam eram as roupas da Abyssal Moon Forest Academy. Estamos aqui, o lugar onde sentimos as ondas de energia. Um mago fêmea tocou os escombros no chão e fechou os olhos para sentir alguma coisa. Eu sinto uma tremenda força espiritual e também uma aura sanguinolenta. A sensação de que isso me dá um pouco se desvia de um mago oficial. Isso é muito normal. Um macho encapuzado se juntou ao mago feminino. Sob o manto estava a voz de um macho. Optar por avançar aqui significaria apenas que é um mago errante. Além disso, eles obtiveram a herança de um remanescente. O homem encapuzado de má vontade encolheu os ombros. Há muitos remanescentes na costa sul. Quem sabe que período a herança que a revista obteve se o ciente obtido. Ele parecia ter herdado algum tipo de caminho de cultivo antigo, por isso sua aura tendo desvios da norma não é fora do comum. No entanto, as ondas de energia obtiveram, obviamente, a força de um magus do posto 1, por isso este assunto deve ser tratado com seriedade. Depois de ouvir as palavras de sua contraparte, o rosto da mulher ficou solene. Na costa sul, várias guildas e magistério controlaram principalmente o avanço dos acólitos para proteger suas posições únicas. No entanto, em um domínio tão vasto, sempre havia muitos desses acólitos errantes sortudos que haviam obtido a herança ou remanescentes de outros e avançado com sucesso. Embora não fosse muito frequente, esse tipo de coisa ocorria uma vez a cada 2 anos. A abordagem das organizações poderosas na Costa Sul foi muito clara. Eles os prenderiam se possível, e se não, eles teriam que forçar essas pessoas sortudas a não espalharem seus conhecimentos sobre o avanço. Quanto à Abyssal Moon Forest Academy, que era a mais próxima da Greystone City, eles eram naturalmente os responsáveis pela aplicação dessa lei aos magos errantes do reino de Poolfield. Muito em breve, os mágicos masculinos e femininos encapuzados começaram a investigar. No entanto, todas as testemunhas oculares morreram mais ou menos. Quanto àqueles que tiveram a sorte de sobreviver, pareciam estar em traumas. Não importava o que, eles não conseguiam lembrar a aparência de Leilin. Mesmo recuperar a memória não tinha sentido, então os 2 investigadores só podiam sair. Nesse momento, na floresta escura próxima a Greystone City, Leilin parou. Depois de correr por tanto tempo, na verdade não estou mostrando nenhum sinal de exaustão. Minha vitalidade, que chegou a 8,5, é realmente extraordinária. Leilin não conseguiu mascarar a alegria em seu rosto. O atual Leilin era um animal completo na forma de um humano. Não importa o quão difícil seria uma espada grande que fosse cortada em direção ao seu corpo, seus músculos ainda assim provavelmente o trancariam por dentro, e segurariam no lugar. De acordo com a descrição do livro da serpente gigante, geralmente, os acólitos que avançam para um mago oficial só obteriam um grande aumento em sua força espiritual, que também formaria seu talento inato. Warlocks, no entanto, são diferentes. Eles seriam capazes de desenterrar o poder da linhagem e obter o fortalecimento tanto de sua força espiritual quanto de seus corpos físicos. A vitalidade de Leilin agora já havia ultrapassado muitos grandes Knights. Mesmo que fossem os espadachins de marca nas lendas, eles provavelmente seriam iguais a ele.